Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Graça e paz a todos que vierem ter encontro com a mensagem. Hoje, falar a respeito do bom samaritano. Na verdade, colocando como um todo os bons samaritanos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que o Criador continue agindo, operando no discernimento, que é o que realmente nos edifica, que é o que realmente nos mantém focados no caminho certo, que é o Salvador Yeshua e sua palavra, que nos dá conhecimento necessário de como termos uma vida edificada na rocha, uma vida cristã santa. Então, que o Criador continue agindo, amém? Eu vou ler uma parábola, porque Yeshua, ele falou bastante em parábolas, e as parábolas, ela é como uma mina de ouro. Quanto mais você medita, quanto mais você é edificado, mais fala muito com a gente, amém? Então, aqui em Lucas, deixa eu ver aqui, onde que tá? Aqui em Lucas 10, do versos 25 até ao 37, diz: Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que preciso fazer para herdar a vida eterna? Entre aspas, o que está escrito na lei? Aqui, respondeu Jesus. Entre aspas, novamente, como você a ler? Ele respondeu: Ame o Senhor. Ele respondeu citando o que está escrito. Claro que Yeshua fala e também está escrito no livro dos profetas. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, entre aspas, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, entre aspas, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, abre aspas, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 vocês acham que foi o próximo do homem que caiu? Você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Fecha aspas. Entre aspas, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei.
Jesus lhe disse, entre aspas, vá e faça o mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero deixar aqui registrada a compreensão dessa mensagem. E, claro, existem números que entram em concordância com ela, porque a palavra do Criador está alinhadíssima. Glórias a Ele. Então, o texto fala de um perito na lei, tratando-se de alguém que conhecia toda a palavra do Criador, de Gênesis a Malaquias. Uma pessoa que estudava, uma pessoa que estava atento à leitura ali dos pergaminos. Então, o Salvador Yeshua, né, a ser perguntado, ele pergunta ao Salvador Yeshua. Peraí, só um minutinho. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Entenda que a pergunta do perito é uma pergunta muito, muito, muito importante. Ele quer saber da conclusão de uma vida de fé, de uma vida de peregrinação, de uma vida de santidade, de uma vida de fé no Todo-Poderoso, o resultado da vida eterna. O que garantia ali? O que ele precisava fazer para herdar a vida eterna? Se todos os cristãos, todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que teme ao Criador, né? Que geralmente as pessoas, para chegar a crer no Salvador, precisa de um processo, um caminhar, até chegar ao conhecimento da palavra do Evangelho, né? Mas é comum encontrar pessoas dizerem, eu creio em Deus, eu temo a Deus, eu creio em Deus, mas ainda não se aprofundaram as águas, né? Para dizer também, eu também creio no Filho, eu creio na palavra. Essas pessoas geralmente iniciam assim a vida cristã. Quando é cristão, precisa fazer essa pergunta, Senhor, o que é necessário que eu faça para herdar a vida eterna? Porque a pessoa vai chegar à conclusão, vai chegar ao conhecimento de que não podemos nos auto-justificar, mas existe uma consciência, e essa consciência que é preciso, no caso aqui desse homem, né? Ele chega para o Senhor e pergunta. Ele quer saber. E o Senhor o direciona as respostas de acordo com a verdade, porque só saía a verdade da boca de Yeshua, mas a verdade que ele conhecia de Gênesis a Malaquias, que ia se confirmar nas palavras do Filho. Então, segue-se, né, o diálogo. Yeshua faz duas perguntas interessantes aqui. Ele pergunta o que está escrito na lei e como você a lê. Porque existem mensagens que falam, se você, no caso da obediência à lei, se pecar em um, será culpado de todos. Porque está levando a questão da consciência que não devemos nos auto-justificar. Houve um tempo de instrução, porque a lei é perfeita, a lei mostra o pecado, por isso tem as cartas de Levíticos, tem Deuteronômio, que vai passar claramente a questão dos mandamentos. Levítico vai passar a lei cerimonial, a lei mosaica, a lei sacerdotal. Então, tudo o que tinha que ser feito e que tinha ali uma representação de coisas futuras. E aí Mateus vai se dizer que não pense que vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Então vem o cumpridor, porque só ele poderia, em questão de prática, praticando, só ele poderia cumprir toda a lei. Por quê? Por isso que ele diz, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Ele foi o cumpridor, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Simplesmente porque ele é santo, porque ele veio a esse mundo de um modo extraordinário, diferenciado, e veio com propósito.
sendo o Cordeiro, o Filho Santo, sem pecado. Então, ele sim foi o cumpridor. Tratando-se da humanidade, mesmo sendo um fariseu aqui, deixa eu ver, peraí. Um mestre, né? Um mestre da lei, um perito, mesmo sendo uma pessoa zelosa com as escrituras do Primeiro Testamento, mas essa pessoa é um ser humano. Então, de algum modo ou outro, ele pecou. E ele certamente tinha essa consciência. Ele chega para o Salvador e pergunta o que ele precisava fazer para ser salvo. Ele tinha ainda em dúvida, né, em relação à salvação. Então, o Senhor pergunta exatamente por isso. Como você a lê? Porque se ele lesse ali a lei se auto-justificando, não tinha como ter garantia de salvação, né? Prossegue o diálogo, e aí ele cita, né, os 2 mandamentos, onde está escrito em Mateus 24, se não me engano, onde o próprio Yeshua fala, desses 2 mandamentos cumpre-se a lei e os profetas, que é amar o Criador, né, e o semelhante, amar o próximo. Bem, amar o Criador, eu já até coloquei vídeo aí, deixa eu ver aqui. Amar o Criador não é um amor de palavra, um amor de qualquer jeito. Está aqui escrito em Mateus 22. Vai falar do amor ao Criador, que é necessário que seja de coração, de alma, de toda a sua alma e do seu entendimento. Por isso que o Salvador pergunta ali, como você a lê? E o outro semelhante é amar o próximo, como a si mesmo, né? Aí complementa, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, o Salvador está trazendo para ele uma consciência da responsabilidade de quem é salvo. Quem é salvo precisa ter uma bagagem de experiência de vida, de prática diária, consciência do que é o amor ao Todo-Poderoso. Porque se não conhecemos a sua vontade e colocamos em prática, se não somos renovados, santificados, se não compreendemos o que foi feito por nós, como é que podemos amá-lo? Então o amor ele tem que ser inteiro. E o Criador conhece as nossas intenções, nosso coração, ele sabe quando é que a gente está exatamente no prumo, como ele quer, em relação ao amor, ao conhecimento. Por isso que precisa de entendimento, de conhecimento. Não é um amor de boca. E aí o Salvador Yeshua passa a colocar o assunto ainda mais profundo para que não fique dúvida a este mestre, a esse perito, né, na lei. Ele responde corretamente em relação ao amor ao Criador e ao amor ao próximo. Ótimo, maravilha. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Por que está falando que é querendo justificar-se? Porque ali, supondo que o Salvador falasse a ele, seu próximo são as pessoas que você tem convivência, seu próximo é a sua família. Então ele se auto-justificaria, certamente que sim. Só que esse amor é um amor, vou colocar aí, geral. Não é um amor imparcial, não é um amor, porque me amam, eu amo. Não, é um amor geral, é um tratamento, é uma consciência. É o efeito que faz na vida de uma pessoa que está evoluindo, que está ouvindo a voz do Espírito, amém? Então em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Então ele começa a colocar aqui como uma parábola, porque a colocação, se você observar bem,
Qual foi a atitude do samaritano? Foi uma atitude semelhante à de Yeshua. O que Yeshua fez por nós? Nós não estávamos caídos porque estávamos separados do Salvador. E a questão de sermos assaltados, de ser retirados de nós, uma pureza, o mundo faz isso. Somos assaltados com informações, com o aprendizado ao decorrer da vida humana. Vamos andando e corremos esse risco, se não tivermos conhecimento da palavra do Senhor, de sermos, sim, assaltados. Mas nem sempre, por conta do pecado, por causa da cegueira, as pessoas não se incomodam com isso, porque elas não têm conhecimento, então elas não têm essa consciência, né? Então esse bom samaritano, e é interessante colocar, é muito interessante mesmo colocar, aqui ó, em João 4, a conversa do Senhor Yeshua com a mulher samaritana, versos 9 e 10. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aí entre aspas está: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. A explicação, né, da fala da mulher. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria dado água viva. Por que é interessante? Porque as pessoas tendem a ter uma percepção errada das coisas. Elas compreendem, elas são doutrinadas a compreender que santo é aquilo que é aparente, é aquilo que tem um segmento, é aquilo que tem uma placa. Não. Por isso o Criador tem permitido escândalos, para mostrar o que há no fundo do baú. Por isso o Criador tem evidenciado onde que ele está e onde que ele já foi retirado, por conta de vaidades para trazer mais pessoas, trazer mais forças, mais dinheiro, falando português claro, trazendo mais glamour, mais riqueza, mais poderio, ostentação. Então vai se tirando dos púlpitos aquele que é o caminho, que é a referência, que é o Espírito Santo, que é o Filho, ou seja, a mensagem, o Evangelho. Então não tem como as pessoas serem santificadas. Mas as pessoas tendem a compreender que o santo é isso. Não, santo aqui, segundo a parábola, segundo o que a mensagem está passando, é que uma pessoa considerado samaritano e que, como eu li em João, não eram bem vistos pelos judeus. Por quê? Porque, conhecendo a história do povo samaritano, era um povo idólatra, sim, era um povo que cultuava em montes, um povo que tinha seus altares, um povo que tinha seus inúmeros deuses. Mas até em Samaria existia pessoas tementes ao Senhor, como Ruth, que é o exemplo, seguiu os caminhos, os passos de sua sogra, tendo-a como exemplo de mulher virtuosa. Ruth, eu coloquei até, tem 2 vídeos aí falando da história de Ruth, exemplo de mulher virtuosa. Agora coloca Samaria, para que o entendimento fique ainda mais expansivo, como o mundo. O mundo está de acordo, volto a dizer, de acordo com o olhar daqueles que tendem a entender que a santidade está em lugares estratégicos. As pessoas não enxergam que existem muitos, entre aspas, samaritanos no mundo que estão fazendo exatamente a vontade do Senhor, que é amando, temendo ao Criador e agindo com amor ao próximo. Então, quando ele questiona aqui,
querendo se auto-justificar, Yeshua já deixa evidente que o nosso próximo é onde está a nossa oportunidade. É onde está o conhecimento de alguém precisando. Isso pode acontecer de perto, pode acontecer no vínculo familiar e pode acontecer de longe. Pessoas que você vai ver aquele momento e de repente você não vê mais. Mas o que importa é que o Criador vê tudo. E aqui passou um sacerdote, porque está trazendo um entendimento exatamente para o vínculo cristão, para o mundo cristão. E o que não falta são profecias, como Oséias 4, os livros dos profetas, Jeremias, Isaías, todos os profetas, Amós, vai estar chamando a atenção dos falsos profetas, dos sacerdotes que não fizeram a vontade do Senhor e não estão fazendo a vontade do Senhor, que é de fato cumprir com o que está escrito. Serem cumpridores das doutrinas que estão escritas, não acrescentar nem pontos, nem vírgulas, mas se submeterem ao que está escrito. Então o Espírito Santo se encarrega de fazer a obra. O Espírito Santo se encarrega de convencer as pessoas, louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo se encarrega de resgatar vidas. Tem uma passagem em Ezequiel, qualquer hora dessa eu posso trazê-la para meditar porque é maravilhosa. Fala de uma pessoa que entra na água e aí vai até os joelhos, vai até a cintura e até que essa pessoa é coberta. É isso que nós precisamos. Estar mergulhados nessa água. A água que vem do Criador, que é a palavra, que é o Espírito da verdade, que nos orienta, que nos dá o discernimento. Quando temos esse desejo de nos aprofundarmos no conhecimento, na palavra, nessas águas, somos então pessoas regeneradas. Somos pessoas que têm a atitude desse bom samaritano. Logo em seguida do sacerdote, passa também, deixa eu ver aqui, um levita. Então perceba que está trazendo para o vínculo cristão. Sacerdote, levita da casa do Senhor. O que não falta são pessoas, são nomenclaturas e que estão até de acordo com a palavra do Senhor. Os cargos, né? Mas as atitudes não. Estão de brincadeira, estão levando as coisas na brincadeira. E não é por aí. Tem que se atentarem, enquanto o braço do Senhor está estendido, a se arrependerem das suas vanglórias, das suas atitudes de carne. E muitas das vezes são usados por espíritos de atordoamentos. Porque o Criador conhece as intenções. O Senhor permite. Então, espelhemos-nos na atitude do bom samaritano. O bom samaritano, ele se assemelha ao Salvador. O Salvador teve piedade de nós, teve misericórdia. Ele cuidou das nossas feridas. E veja que, olha o que, você vê como que é precioso. O que o bom samaritano faz? Ele derrama vinho e óleo. Qual é a representação do vinho? O vinho novo, evangelho, que é o poder de Deus, que não pode ser misturado com o vinho velho, né? Trazendo várias doutrinas, às vezes colocando lei, colocando práticas de autojustificação, sendo que precisamos, nesse tempo em graça, ter uma mente renovada para entender o amor ao Criador e o amor ao próximo. Nisso se cumpre a lei e os profetas. O amor ao próximo também perdoa muitíssimos pecados. Por que é importante se aprofundar no conhecimento do amor, desse amor? Porque amando o nosso próximo, fazendo as boas ações, e geralmente são coisas muito simples, não exige muito tempo, né? Não exige muito custo,
Apenas ser cristão de verdade, ter as palavras certas, auxiliar, aconselhar, ter autoridade no espírito para expulsar espíritos de atordoamento, espíritos de morte. Está preparado para quando surgir esses caídos no caminho, você poder ter o vinho, que é a palavra, o evangelho, o poder de Deus, e ter o óleo, que é a presença do Espírito. Esse homem só precisou disso. Claro, a atitude dele de levá-lo para a hospedaria é o mesmo que Yeshua faz conosco. Yeshua nos leva para um lugar seguro, que é sobre os cuidados do Pai. E ele paga a dívida dessa hospedagem. Nossa dívida foi paga pelo Filho, pelo seu sacrifício santo, derramamento de sangue de um inocente. Então, está tudo associado, está tudo muito alinhado ao que o Salvador fez por nós, a atitude do samaritano. Mas o mundo tende a apontar o dedo para pessoas que geralmente não estão congregando, não estão dentro, não estão com uma placa, professando uma fé e agrupados, mas estão fazendo a boa obra. Estão meditando na palavra do Senhor, estão vivendo verdadeiramente o que diz a palavra do Senhor, vigiando, temendo e sempre aptos a ter a palavra certa, porque tem o Espírito com eles. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estão vigiando, porque já compreendeu o que tem por vir, né? As promessas do Senhor de uma vida eterna. O mestre, ele queria saber o que eu faço para herdar a vida eterna. Nós precisamos estar atentos. E aí então se percebe que as pessoas estão correndo riscos de morrerem nas suas autojustificações, por não ter entendimento, por não ter discernimento, que é muito simples. Temer ao Criador, conhecer a palavra para saber como que podemos amá-lo verdadeiramente, amar o próximo e colocar em ação, estar apto, preparado a toda boa obra e não ficar associando a obras de autojustificação, mas obras que libertam pessoas, obra que restaura a fé de muitos que está morna, está fria, porque tiveram encontro com muitos sacerdotes, com muitos levitas, despreocupados, não atentos à ação, não atentos ao amor ao próximo, não obedientes à palavra do Mestre. Estão num roteiro diário de autojustificação. E não é isso que o Senhor quer para nós. Amém? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês voltem a meditar na atitude desse bom samaritano. E seja você um bom samaritano. Que esteja armazenado aí na sua vida o vinho, que é o Evangelho, e o azeite, que é o Espírito Santo. Esse homem que estava caído, é interessante que ele foi assaltado, foi retirado as roupas dele. Roupa tem uma representação de justificação. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles se depararam nus, a palavra é toda espiritual, gente. Quando eles se depararam nus, eles viram que eles estavam em falta com o Senhor. Se cobriram ali com a figueira, né, com folhas de figueira. E o Criador pergunta por quê, né? E aí começa um diálogo. Lá em Apocalipse 3, se não me engano, onde fala das igrejas, em Laodiceia, se não me engano, vai falar que peça-me e eu lhes darei colírio para passar a enxergar, para tirar as escamas, né? Porque as pessoas estão pobres, cegas e nuas. Só que elas estão se achando ricas, diz lá o texto. Elas dizem que são ricas, mas são cegos, pobres e nus, mas não se enxergam assim. Então, quando a gente lê essas mensagens e vê a linguagem clara, falando de vinho, de
falando do azeite, entenda, o Senhor está nos trazendo a observar, a nos atentar à linguagem espiritual. Então, essa passagem do bom samaritano, ela fica muito evidente. Qual é a ação que devemos ter? A ação do bom samaritano. A ação de nos assemelharmos ao que foi feito por nós, pelo Filho, e sermos obedientes. Logo então, com espírito, conhecimento, passamos a estar na direção certa. Creio nisso, amém? Então, louvado seja o nome santo do Senhor por essa mensagem maravilhosa, edificante, e que ela encontre morada, frutifique aí em boa terra, que vocês possam estar com esse azeite, com a presença do Espírito, para continuar sendo ministrado, amém? Obrigada por assistirem, obrigada por acompanharem os vídeos. Compartilhe para que outras pessoas tenham conhecimento, para que elas venham ser renovadas. Você vai estar edificando vidas juntamente, amém? Vamos ser aí um exército do bem em prol da mensagem do reino. Se inscreva no canal para ser notificado. Se está sendo para você edificante, essa é uma forma de compreender que eu sei, eu não preciso desse tipo de reconhecimento para saber o quanto valiosa é a palavra do Senhor. Eu sei sim da dificuldade das pessoas quererem, por conta, do que o mundo tem feito. Tem assaltado o povo o tempo todo. O povo tem se mantido caído, mas achando que estão de pé, achando que estão fortes, achando que estão ricos, mas estão cheios do mundo e não do Espírito. Então, que o Criador opere, convence, porque é o Espírito do Senhor que convence. Louvado seja Ele. Obrigada, gente, por assistirem e por estarem aqui até agora.